Lucas, capítulo 4, versículo 28 ao 30, diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. E com o término do ano, hoje sendo o último domingo de 2023, o último culto, a última mensagem de 2023, eu quero falar hoje sobre o tema Acabando Bem. Acabando Bem. O ano de 2023 está acabando e devemos fazer um levantamento, cada um de nós. Acabamos bem em 2023 ou acabamos mal? Acabamos melhor do que começamos 2023? Porque se a gente olhar para daqui a um ano, em 2024, e chegarmos nessa data do ano que vem, o resultado de 2023, de 2024, vai começar a ser definido a partir de amanhã, quando começa o ano novo. Não adianta a gente chegar na última semana do ano e querer ter um ano maravilhoso no final do ano. Nós temos que começar a planejar o acabar bem no começo do ano. E é um processo que vai durar o ano inteiro. E muita gente, então, como nós vimos, fazem esse exemplo aqui que Jesus falou em Lucas 14, que eles começam a construir, o exemplo que ele usa é uma torre, mas pode ser qualquer coisa. Não precisa ser uma edificação, uma casa, uma torre, um muro. Pode ser, é o exemplo que ele usa. Mas no sentido de edificar a nossa vida, edificar o resultado que nós queremos para daqui a um ano. O que nós queremos ter em nossas vidas no dia 31 de dezembro de 2024? O que nós queremos ter edificado, alcançado, conseguido daqui a um ano? E para isso nós temos que fazer o que Jesus falou, que é tomar estoque e ver se nós temos aquilo que nós precisamos. Versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer o custo, fazer a conta, as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Então, para que a gente possa acabar 2024, vamos fazer uma conta, vamos sentar, vamos ver se nós temos aquilo que é necessário. Porque muitos começam, mas fica só no alicerce. Muitos começam e ficam na metade do caminho. Talvez esse ano, algumas pessoas estão terminando 2023, querendo ter alcançado, ou feito, ou conseguido, chegado em algo que não foi possível. E talvez é porque não fez conta dos gastos. Por quê? Porque não planejaram. Por quê? Porque não prepararam. Se a gente quer edificar uma torre ou fazer qualquer coisa, nós temos que nos preparar, planejar, para então executar. Muita gente vive a vida como a maré. A maré vai, a maré vem, a maré entra, a maré volta. E a gente não podemos viver a vida assim. Temos que viver a vida com propósito, com plano, para executá-lo em nossas vidas. E, na realidade, o acabar é mais importante do que o começar. É o que a Bíblia fala em Eclesiastes 7, versículo 1. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. O dia da morte é o fim. E a Bíblia fala que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Por quê? Porque no dia da morte é quando nós vamos ter conseguido tudo aquilo, alcançado tudo aquilo, e é o dia importante a gente olhar para frente. Não é como nós começamos, é como nós terminamos. Não é como nós começamos o ano, é como nós terminamos o ano. Não é como começamos a vida, é como terminamos a vida. Não é como começamos uma obra, edificar uma torre, um muro, o que seja. É como nós terminamos é mais importante. E não quando começamos. Então, com isso em mente, vamos ver aqui o que a Bíblia nos ensina a respeito de ter um bom término. Tá? E a Bíblia fala aqui no Eclesiastes 7:1 que melhor é a boa fama do que o melhor unguento. O que é unguento? Unguento é um perfume, é uma espécie de perfume. E a boa fama é melhor do que o perfume. Agora, por que Deus está comparando uma boa fama, um bom testemunho com perfume? Porque o perfume
ele traz, a gente traz um cheiro agradável. E Deus está dizendo, melhor do que um cheiro agradável é um bom testemunho. Um bom testemunho, boa fama. E hoje em dia tem muita gente que está mais preocupado não com a boa fama, mas com o perfume. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, eu dei esse exemplo outro dia. Os franceses são conhecidos pelos seus caríssimos perfumes. E o motivo que isso é verdade, que eles têm muito tempo de experiência, porque voltando aí uns 3, 4 séculos, na França, eles não eram muito chegados a tomar banho, esse tipo de coisa, sabe? Higiene, não era. Então o que eles faziam? Eles usavam perfume para mascarar, para tapear a real situação da coisa. Vou dar só um exemplo aqui para vocês, e isso é verdade. Em Paris, no subúrbio de Paris, tem um palácio chamado Palácio de Versailles. Era um palácio, foi construído por um dos reis, Luís alguma coisa aí, e ele queria fazer um palácio muito suntuoso, luxuoso, que ia ser um quadro, um exemplo da França, de toda a sua riqueza, sua glória, toda a sua... Enfim, tudo que a França tinha de bom. E fez lá um palácio, jardins muito bonitos, enorme, interiores luxuosos, com mármore, com tapetes e pinturas, e tudo muito maravilhoso. Tinha não sei quantas centenas de quartos, e salas, e salões de dança, de janta. Só não tinha uma coisa, você não vai encontrar banheiro. Não tinha banheiro. Não tinha banheiro de espécie alguma, não tinha banheiro para tomar banho, fazer as suas necessidades, nada. Não tinha banheiro. Aí você imagina a situação. Então, para mascarar aquela situação, eles então usavam perfume. Então ficou assim, essa fama toda que eles tinham até hoje. Mas aqui Deus está comparando unguento, perfume, é melhor. Não é melhor. A boa fama, o bom testemunho é melhor. Tá? Nada contra usar perfume para realçar, mas se a gente está deixando de tomar banho durante um mês, tá? De vez em quando botar um pouquinho de perfume aqui ou ali, aquele perfume só vai tapear, só vai enganar. Tá? E o importante é a gente ter um bom testemunho. E bom testemunho tem que ser planejado, tem que ser efetuado. Então, eu quero ver hoje algumas coisas que são necessárias para a gente acabar bem o ano 2003. Primeira coisa, olha no versículo 23. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? A primeira coisa para fazer é olhar adiante. Olha adiante. Não olhe para trás e fala, não, 2023 foi ótimo, foi maravilhoso. Glória a Deus. Mas o importante é você olhar para frente, não para trás. Vamos ser gratos por 2023, mas vamos olhar para frente. Muita gente fica vivendo e descansando no que já conquistou no passado. E tipo que pendura a chuteira. E não está planejando, não está olhando para frente. Temos que olhar para frente e fazer o que é necessário. Provérbios 22, versículo 3, fala assim, o prudente, ele prevê o mal. Ele prevê. O que é prever? Ele não vê, ele prevê. Ele vê antes da hora. Por quê? Porque ele está olhando para frente. Quando você dirige um carro, ou pilota uma moto, ou até anda de bicicleta, ou até anda a pé, você tem que estar olhando onde você vai dar o próximo passo, sim, mas você tem que estar olhando na frente. Já viram esses clipes que tem alguém com o celular e acaba andando aqui no celular, aí bate de cabeça com um poste, ou tropeça no meio-fio, cai no buraco? Por quê? Ele não está prevendo, ele está olhando só aqui, ó. Nós temos que prever, olhar adiante, levantar os olhos e ver o que está na frente, para podermos então nos preparar e tomar atitude. Então a primeira coisa a fazer para terminar bem 2024, que vai começar amanhã, olha adiante. Veja aquilo que nós vamos ter que enfrentar. Veja as dificuldades e preveja. Olhe adiante. Segunda coisa, calcule o custo. Nós lemos no versículo 28. Para não se acertar primeiro e fazer as contas dos gastos. É preciso perceber o que vai custar. Para terminar bem 2024, não vai ser de graça. Não vai acabar bem só porque a gente quer. Nós vamos ter que pagar o preço. Haverá um custo, haverá algo que temos que fazer. Temos que tomar, então, o custo, fazer os cálculos, para a gente poder fazer o que for necessário. E muitas vezes, a Bíblia fala aqui,
prever se tem. E se não tem, compre, junte, empreste. Estou falando sobre dinheiro. Estou falando sobre aquilo que é mais importante na vida da gente. Tempo. Tempo. Dinheiro você faz. Tempo você não faz tempo. Todo mundo tem 24 horas, todo mundo tem 7 dias por semana, todo mundo tem 52 semanas no ano, todo mundo tem o mesmo tempo. E para a gente planejar e acabar bem em 2024, nós vamos ter que calcular o custo de tempo acima de tudo. Tempo para estar com Deus, tempo na Bíblia, tempo na igreja, tempo fazendo a obra de Deus. Porque é isso que vai determinar como o 2024 vai acabar. A Bíblia fala que nós temos que ter sabedoria. E se nós não temos sabedoria, nós temos que pedir, lá em Tiago 1,5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Ser-lhe-á dada. Falou, se a gente quer sabedoria, vamos pedir a Deus, e Deus dá sabedoria. Deus dá sabedoria. Agora nós temos que pedir, nós temos que ir em oração, nós temos que passar tempo na palavra de Deus, em oração a Deus, pedindo a Deus sabedoria, e Ele dá. Não é que ele vai pensar no caso, Ele dá e dá liberalmente, Ele dá de monte. Mas a gente tem que pedir. E isso vai tomar tempo da nossa parte. Então, para acabar bem 2024, olhe adiante, calcule o custo e veja o necessário. A coisa mais importante é sabedoria. Se você tem sabedoria, o resto se encaixa. Rei Salomão é tido como o homem mais sábio do mundo. Ele também é tido como o homem mais rico naquela época, na região lá. Ele teve vitória sobre seus inimigos. Foi o momento que o reino de Israel estava no auge da sua glória, da sua riqueza, do seu poder, de tudo. Mas Salomão, quando Deus veio a ele e falou, o que você quer de mim? Salomão não pediu riqueza. Salomão não pediu vitória sobre os inimigos. Salomão não pediu nada disso. Salomão pediu uma coisa, falou, me dê sabedoria. E porque Deus lhe deu sabedoria, todas as outras coisas se encaixaram. Por quê? Porque sabedoria é a chave de tudo. E se nós não temos sabedoria, peça a Deus e Ele dará. Então, temos que pedir sabedoria. Outra coisa importante, tenha vontade. Queira acabar 2004 melhor do que 2003. Versículo 28 ainda fala, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, queira edificar um 2024 melhor do que 2023. Queira, deseje, determine. Não seja do tipo que, bom, vamos indo. O que dá, deu. Do jeito que acabar, acabou. Não seja assim. Queira terminar melhor. Porque se você quiser terminar melhor, você vai olhar adiante, você vai calcular o custo, você vai buscar o que é necessário. Mas se você não tem vontade, se você está nem aí, se como 2024 vai acabar, bem, ruim, para mim o que vier está bom. Se essa for a atitude, com certeza você não vai olhar adiante, você não vai calcular o custo, você não vai fazer nada. Por quê? Você não tem vontade. Tenha vontade. Vontade é algo que nós podemos buscar ter. Porque, na verdade, nós vamos fazer aquilo que nós temos vontade de fazer. É uma grande verdade. Nós vamos ter vontade e nós vamos fazer aquilo que nós temos vontade. Então, controle a sua vontade. Determine, queira, tenha vontade de acabar o ano melhor do que você começou. E o resto, então, vai se encaixar. Nós não podemos controlar. Nossa vontade não é simplesmente apertar um botão aqui e mudar a vontade. Nós mudamos a vontade dependendo do que nós colocamos no nosso coração. A Bíblia fala que do nosso coração saem todas as fontes da vida. Tudo da nossa vida vai partir do coração. Jesus falou que sai da boca é a abundância do coração. A Bíblia fala que o coração é a fonte de todas as coisas da nossa vida. Então, se a gente colocar no coração coisas corretas, nós vamos ter as vontades corretas. Mas se a gente deixar o mundo encher nosso coração, nossa mente de lixo, de bobagem, de coisa mundana, é essa vontade que vamos ter durante a nossa vida, de fazer coisa que não devemos. Então, nós podemos mudar a nossa vontade reprogramando o nosso coração. É o que fala, eu mencionei agora há pouco, eu vou ler o Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Do coração sai tudo, toda vontade, todo desejo, toda escolha,
toda decisão que nós fazemos sai do coração. Então guarde o coração, proteja o coração. Não deixe o diabo semear sementes do mal, sementes do mundo. Não deixe o mundo transformar a sua mente, seu entendimento, porque é daí que vai vir a vontade. E nós vamos fazer o que dá vontade. Esse é o grande segredo da vida. Nós vamos fazer o que dá vontade. Por isso que muita gente desiste. Como Jesus falou, começam a edificar uma torre, mas não tem como terminar. Aí não termina, fica só inacabada, só no alicerce. Por quê? Porque no fundo, não tinham vontade. E sem vontade você não olha para frente, sem vontade você não calcula o custo, sem vontade você não corre atrás do que é preciso, sem vontade nada é feito e a coisa fica pela metade. Então nós temos que planejar e programar o nosso coração. Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso coração, aí estará também. Mateus 6, 21 fala assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que é precioso para você? O que é o tesouro para você? É Deus? É a palavra de Deus? É sua família? O que é seu tesouro? É lá que vai estar o seu coração. Tem muita gente que coloca o seu tesouro, aquela coisa mais preciosa para eles é o trabalho. Trabalho. Fazer dinheiro. Nada contra trabalhar, nada contra fazer dinheiro. Mas se isso é o seu tesouro, todas as escolhas e vontades que você vai ter, vai ser visando isso, trabalhar e fazer dinheiro. Nada de errado com isso, mas isso não deve ser o principal. Se a gente verificar nossa vida baseado em juntar dinheiro e trabalhar, nós não vamos terminar tão bem. Porque dinheiro e trabalho é importante, mas não é o alicerce. Tá? Então temos que ter cuidado com isso. Muita gente coloca a coisa mais preciosa em se divertir, farrar. Resultado, eles vivem, talvez você conheça gente assim, eu conheço pessoas assim, trabalham de segunda a quinta para farrar sexta, sábado e domingo. Trabalham a semana para farrar. Se não tem dinheiro, não tem saúde, perder emprego, perder amizade, perder família, não interessa. A coisa mais preciosa, o tesouro, está no coração deles, é farrar. O resto não interessa, se a família, se a saúde, se o emprego, se as finanças, vai tudo para o brejo, não interessa. O negócio é farrar. Ir para show, ir para festa. Você não vai terminar um ano bem se você não ter a vontade correta. Então é muito importante proteger o coração. E aqui, quero terminar deixando uma receita para a gente mudar o coração. Reprogramar as nossas vontades. Lá no Salmo 1, o versículo 1, Salmo conhecido, os primeiros 3 versículos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quando fizer, prosperará. Note aqui que fala, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, tem o seu prazer, ou seja, a vontade dele, o desejo dele, o prazer dele, está na palavra de Deus, está nas coisas de Deus. Pastor, mas como isso é possível? Ele continua. Na sua lei, medita de dia e de noite. O que é meditar? É ficar pensando, remoendo, está meditando constantemente. A palavra de Deus está sempre na mente dele. Está sempre lendo, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo uma mensagem bíblica, está sempre pensando, está sempre remoendo, meditando. Aquilo vai ter qual efeito? Vai me dar prazer na lei do Senhor. Nós vamos começar a mudar o nosso prazer, o nosso desejo, nossa vontade, o que a gente quer. Como? Meditando de dia e de noite. Não é para meditar domingo de manhã, domingo à noite. Não. É todo dia, o dia inteiro. É sempre ter a palavra de Deus, as verdades. Remoer, pensar, aplicar no dia a dia. Qual é o jeito correto de fazer isso? E assim nós vamos juntando decisões sábias que vão culminar, vão juntar, vão resultar num 2024 bem acabado. Mas temos que meditar de dia e de noite. O que é isso? É tempo.
Nós vamos dar nosso tempo àquilo que nos dá prazer, àquilo que nos dá vontade. Então vamos planejar, vamos investir. Quem não planeja, quem não investe, quem não medita nas coisas de Deus, vai ter pouca vontade. E pouca vontade significa uma torre não acabada. Uma torre não terminada. E se a gente não planejar, nós seremos como eu falei antes, a maré. A maré vem, a maré vai, está cheia, está seca, ela vai, ela volta. A gente vai passar o ano fazendo assim, ó, vai de um lado, vai para o outro, sobe, desce, vai. E vamos acabar terminando o ano pior do que como iniciamos. Então, essa é a receita que Deus dá. Para que não seja, como termina o versículo 30, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então não vamos terminar 2024 sem poder acabar 2024 alcançando tudo aquilo que Deus tinha para a gente. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Como? Olhando adiante, calculando o custo, correndo atrás do que for necessário, tendo vontade, meditando e pensando sempre na palavra e nas coisas de Deus. E assim nós terminaremos bem. E é mais importante, terminar bem do que começar bem. Muita gente talvez vai começar 2024 muito bem. Está tudo por cima. Mas como é que vai acabar 2024? Pouco adianta começar bem o ano e acabar o ano pior. Não, vamos sempre fazer como a receita fala. Vamos olhar adiante, vamos calcular o custo, vamos ter vontade, meditando na palavra de Deus.